o microfone e a câmera enquanto estiver acontecendo a palestra para evitar interrupções e tudo mais. Tudo o que está acontecendo a gente está gravando e no final a gente vai disponibilizar no YouTube. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, né? Tanto o Greenpeace, como o Verde Luz, Será no Clima e o Calescópio do Ceará. E a gente vai disponibilizar lá o link, vai divulgar por lá esse material que vai estar disponível no YouTube, certo? Então, continue acompanhando as redes sociais. E, dando prosseguimento, vamos estar agora a palestra do professor Alexandre Araújo Costa, intitulada Emergência Climática, uma disputa pelo futuro. O professor Alexandre é professor titular da Universidade Estadual do Ceará, tem graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Ciências Atmosféricas pela Universidade do Estado do Colorado e pós-doutorado na Universidade de Yale. É colaborador do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e foi um dos autores principais do primeiro relatório de avaliação nacional do PBMC. Então, com vocês, professor Alexandre, pode ligar o microfone se quiser, a câmera. E é isso, gente. O professor Alexandre vai ter 1 hora para falar e no final, quando for 15h30, a gente vai iniciar com as perguntas. Então, vou mandando as perguntas no chat e no final a gente vai fazer um compilado, perguntar tudo ao professor Alexandre. E é isso, bom espaço para todos e seja bem-vindo, professor Alexandre. Olá, gente. Vocês me escutam? Sim. Perfeitamente. Okay. Perfeito. Muito bem. Então, primeiro falar aqui da satisfação de estar aqui com vocês, né? A gente tem aí próximo a 200 pessoas nessa sala virtual. Muito importante que a gente tenha esse bom público, né, para debater um tema tão relevante. Parabenizar também, né, a comissão organizadora, né, todas as entidades do movimento ambiental e climático que estão organizando. E eu queria, né, sem mais me alongar, eu queria já iniciar aqui a nossa apresentação, né? Como bem disse a Sara, né? Nós vamos falar sobre emergência climática e disputa pelo futuro. E a minha ideia é justamente que a gente entenda, ao final desse debate, de que nós estamos em uma condição que não pode ser caracterizada de outro modo que não uma condição de emergência. E em situações de emergência, né, em condições extraordinárias, de riscos extraordinários, as medidas para combater essas condições precisam ser também extraordinárias, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas nós vamos começar bem, né, bem lá de baixo. Nós vamos falar dos elementos básicos que explicam o comportamento do clima de qualquer planeta, na realidade, né? Porque a mesma física que rege o clima da Terra rege o clima de qualquer planeta, não apenas no sistema solar, mas, em última instância, qualquer planeta no universo. Então, a primeira coisa que é importante para determinar o clima de um planeta é quanta energia chega da estrela que esse planeta orbita, no nosso caso, o Sol, né? E, como a gente sabe, a quantidade de energia que chega nos planetas, ela cai com a distância, né? Na verdade, cai com o quadrado da distância, se a gente for ser matematicamente mais rigoroso. Mas, enfim, como a gente constata, a tendência é que os planetas que estejam mais próximos do Sol sejam mais quentes do que os planetas que estejam distantes. Assim como se você se aproxima de uma fogueira de São João, né? Infelizmente a pandemia não nos permitiu fazer isso dessa vez, né? Mas se a gente se aproxima da fogueira, a gente percebe que uma quantidade maior de calor chega até nós. Então, isso é fácil de entender. Outra questão importante é quanto dessa energia é de fato absorvida e quanto dessa energia é refletida de volta para o espaço. E isso tem a ver com uma variável que a gente chama, uma variável física que a gente chama de albedo, né? Que é justamente a fração, a proporção de radiação que é refletida de volta para o espaço. É fácil entender isso se a gente pensar, por exemplo, se você usa uma vestimenta clara ou uma vestimenta escura, né, num dia ensolarado.
Se você se expõe ao sol com uma roupa mais escura, a maior capacidade dela de absorver radiação vai esquentar você mais rápido, né? Em contraste com uma vestimenta de coloração mais clara. Então, também não é um conceito difícil de entender, o conceito de albedo, né? O outro ponto, e aí é fundamental que a gente entenda esse terceiro ponto, é a composição química da atmosfera do planeta e se essa atmosfera... Tem alguém com o microfone ligado, né? E, por fim, a composição química da atmosfera, porque ela é fundamental para o balanço de energia planetária. Nós vamos explorar um pouco mais esse último ponto, mas antes eu queria mostrar justamente essa imagem que está aí por último, né? Que é uma foto tirada da estação espacial, né? Que orbita o nosso planeta e que a partir dessa imagem a gente percebe muito bem como a nossa atmosfera, aí você tem a camada de nuvens e você tem mais ainda uma faixa azul por cima. Dá para a gente perceber a partir daí como a nossa atmosfera é apenas uma película recobrindo o planeta. De fato, 95% da massa da atmosfera terrestre está localizada a apenas 20 quilômetros da superfície. E essa atmosfera, cuja massa se concentra em apenas 20 quilômetros, que recobre um planeta com 12.800 quilômetros de diâmetro, né? Então é como se fosse uma película, realmente, é como se fosse uma embalagem que você colocasse ao redor, por exemplo, um daqueles globos de escola, né, de biblioteca, certo? Como se você colocasse uma película de plástico ao redor. Essa é a espessura da nossa atmosfera em comparação com a rocha do planeta. E é fundamental que a gente entenda isso, porque é essa atmosfera tênue e delgada que controla todos os fluxos de energia de entrada e saída do planeta. Ou seja, toda a luz solar que chega até a superfície da Terra passa primeiro pela atmosfera. E todo o calor que deixa a superfície da Terra e é dissipado para o espaço, ele tem que passar justamente por essa atmosfera tão delicada que a gente tem aí. E é justamente por conta dessa atmosfera conter gases que retém parte do calor, né, que deixa a superfície rumo ao espaço, que a gente tem o chamado efeito estufa. Antes de eu mostrar esse outro slide, deixa eu discorrer ainda um pouquinho sobre isso. Porque o que acontece em relação à nossa atmosfera é que justamente por ela conter gases como vapor d'água, dióxido de carbono, metano e outros, ela consegue interromper a saída de parte do calor da superfície para o espaço. É exatamente o que a gente chama de efeito estufa. Efeito estufa em si não é um problema, é importante que a gente lembre disso. O efeito estufa natural, na realidade, ele é fundamental para a manutenção da vida do planeta como conhecemos. Se a Terra não tivesse efeito estufa, a temperatura média de sua superfície seria algo da ordem de 34 graus Celsius, mais fria do que é, né? Então a gente teria, ao invés de um planeta de clima ameno, a gente teria uma esfera congelada vagando pelo espaço. Evidentemente, no entanto, da mesma maneira como uma determinada quantidade de efeito estufa é suficiente para regular as temperaturas do planeta nos níveis conhecidos, ou pelo menos nos níveis que perduraram nos últimos 12.000 anos, desde o início da época geológica que a gente conhece como Holoceno, até o período pré-industrial, né? Da mesma maneira, se eu aumentar a quantidade desses gases de efeito estufa na atmosfera, eu vou ter um aumento da quantidade de calor que fica preso no planeta e a tendência é o planeta esquentar. E é isso que foi quantificado pelos cientistas do clima e expresso no 5º relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, através desse diagrama que a gente está mostrando aí. Esse diagrama, basicamente, ele mostra quanto de energia, por unidade de área e por unidade de tempo, está sendo presa no sistema climático terrestre devido ao aumento da concentração de dióxido de carbono, de metano, dióxido nitroso e de outros gases na atmosfera do planeta. Basicamente, a gente percebe que
as contribuições humanas, através das emissões desses gases, que são gases que a gente chama gases de efeito estufa de vida longa, porque são moléculas que não reagem quimicamente com outras moléculas na atmosfera e, uma vez emitidas, elas permanecem lá. Por gases que a gente chama de gases de vida curta, que aí eles reagem quimicamente e podem ou não produzir, né, ter como subproduto dessas reações gases de efeito estufa, e tem as chamadas partículas de aerossol. A maioria dessas partículas, ela contribui na verdade, para bloquear a radiação solar, para impedir que a radiação solar chegue na superfície, e, portanto, elas jogam no tipo do esfriamento. Mas partículas de fuligem, né, justamente por absorver luz, terminam se juntando aí ao efeito dos gases de efeito estufa e produzindo aquecimento. Quando os cientistas colocam todas essas contribuições juntas e fazem a soma no final, a gente constata, primeira coisa, a seguinte, que os efeitos humanos são muito maiores do que qualquer variabilidade natural. Esse quadradinho aqui, esse retângulozinho pequenininho que eu estou mostrando, destacando aqui, é a estimativa de quanto as alterações, as flutuações na radiação solar ao longo de 2 séculos e meio afetou o clima, ou seja, praticamente nada. Já as contribuições antrópicas estimadas até 2011, e esse dado deve ser atualizado no 6º relatório do IPCC, que deve sair nesses próximos anos. Se a gente contabilizar as contribuições humanas até 2011, a gente vai chegar à conclusão que o desequilíbrio energético introduzido pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera é da ordem de 2,29 watts por metro quadrado. Ok, isso pode não dizer muita coisa, né? Apesar de watt ser uma unidade de potência que a gente vê em aparelhos elétricos, né, em lâmpadas e tudo mais, e o metro quadrado é uma áreazinha fácil da gente estimar também. Mas eu posso melhorar, tornar isso ainda mais fácil da gente entender. Porque se eu pegar esses 2,29, que é por metro quadrado, né, e eu multiplicar isso pela superfície da Terra, pela área total da Terra, a gente vai chegar num número que é realmente espantoso. A gente vai concluir que esses 2,29 watts por metro quadrado, eles equivalem a nada mais, nada menos do que a energia liberada pela explosão de 18 bombas de Hiroshima a cada segundo. Essa é a quantidade de energia que, segundo após segundo, se acumula dentro do sistema climático terrestre, pelo simples fato de nós termos mais CO2, mais metano, mais óxido nitroso na atmosfera e a presença aumentada desses gases impedir que uma maior quantidade de calor saia da superfície e se dissipe no espaço. Ou seja, o maior efeito estufa promovido pela presença em excesso desses gases constrói um desequilíbrio energético, uma acumulação de energia dentro do sistema climático terrestre, que é dessa ordem de grandeza que vocês estão vendo aí. Né? Não é à toa que isso é capaz, sim, de derreter geleiras, de produzir alterações nas correntes oceânicas, de induzir, né, ondas de calor, como a que a gente viu, inclusive, recentemente na Sibéria, ao norte do Círculo Polar Ártico, com a temperatura tendo chegado a 38 graus Celsius na Sibéria. Né? Mas vamos lá. Evidentemente, o clima da Terra não é algo estático. O nosso planeta passou por muitas transformações, né, na escala geológica, na escala de tempo geológica. Mas, da mesma maneira como o fato de que pessoas já morreram por causas naturais não pode ser usado como argumento para dizer que a gente não tem que investigar assassinatos, da mesma maneira, a gente não pode usar o fato de que o clima já mudou antes, por causas naturais, para menosprezar ou achar que é pouca coisa o aquecimento global provocado pelas atividades humanas. Porque não é. Na realidade, em larga medida, esse aquecimento é inédito se nós compararmos com as mudanças climáticas naturais do passado. Se não, vejamos. Quando a gente olha para as estimativas de mudança de temperatura nos últimos 1000 anos, né? Nos últimos 1000 anos, essas estimativas podem ser obtidas através de uma variedade de técnicas de pesquisa
no que a gente chama de paleoclimatologia, ou seja, estudo do clima do passado. E, basicamente, né, essas técnicas que envolvem a análise de anéis de árvores, a perfuração do gelo da Groenlândia e da Antártica, etc., quando a gente olha os dados dos últimos 1000 anos, a gente percebe que, sim, o clima flutuou, ele teve, né, aumentos e descidas de temperatura. Aqui a temperatura apenas no hemisfério norte. Esse gráfico é um pouquinho velho, porque ele é do 4º relatório do IPCC, mas basicamente ele mostrava isso, né? Tinha umas oscilações de temperatura. As temperaturas ao longo da Idade Média, né, os anos 1000, 1200, 1300, foram de fato um pouco mais elevadas do que as temperaturas aqui dos anos de 1500, 1600, 1700. Mas isso não justifica, né, a gente chamar, inclusive, isso aqui de período medieval quente, não. Né? Até porque isso era muito mais um fenômeno europeu e do hemisfério norte do que um fenômeno global. Mas veja, quando a gente compara essa diferença de temperatura entre Idade Média e Idade Moderna com o início do aquecimento atual. Veja que o dado não está completo, o dado está só até 2000, porque a ideia aqui era comparar apenas até onde tinha análise de dados de árvores mortas, né? Para a gente poder colocar isso tudo no mesmo gráfico. Né? Na verdade, se eu seguisse com os dados observados até hoje, a gente já tem aqui mais 20 anos e esse troço subiu praticamente mais meio grau, a curva sairia aqui, né? Ia bater junto do título. Basicamente, o que acontece é que o aquecimento medido já no ano 2000, ele já era muito maior do que qualquer variação climática percebida nos últimos 1000 anos. Não apenas pela magnitude do aquecimento, mas com a velocidade dele. Né? É algo muito mais rápido do que qualquer mudança no passado. Mais do que isso, dados mais recentes, de pesquisas mais recentes, né, mostram que se a gente expandir esse horizonte de tempo, a coisa fica ainda mais dramática. O que a gente está vendo aqui, ao invés de 1000 anos, são 12 mil anos de dados. E quando a gente fala de 12 mil anos de dados, a gente está falando justamente da época geológica chamada Holoceno, que é um momento de clima relativamente estável no nosso planeta. Aliás, essa estabilidade climática de 12 mil anos foi o que permitiu, primeiro, que os nossos ancestrais deixassem de ser sedentários e se fixassem, inventassem a agricultura, porque num clima estável as coisas se repetem, né? Você tem ciclos naturais, as plantas crescem sempre na mesma época do ano, os rios correm sempre com mais água ou menos água, né? Nas mesmas estações. Então é fácil, com um clima estabilizado, você perceber essas periodicidades. E foi isso que nossos ancestrais fizeram. O clima era estável e eles conseguiram inventar a agricultura, se tornaram sedentários, criaram as cidades, das cidades veio a nossa civilização, etc. Isso só foi possível porque o clima variou um pouco ao longo dos anos. Eu queria só chamar a atenção também de uma coisa. Aqui tem um monte de corzinha, né? Um monte de linha. É tão rabiscado, né? Parece que foi o priminho pequeno de vocês que pegou um lápis de cor e saiu desenhando. Mas não. É porque diferente, eu fiz isso de propósito, né? Diferente do que foi publicado no 4º relatório do IPCC, e a gente só tinha aqui talvez uma dúzia ou um pouco mais de estudos, aqui a gente tem centenas de estudos. Ao invés de ser só no hemisfério norte, aqui é global. E ao invés de ser só 1000 anos, aqui são 12 mil anos. Então a ciência do clima avançou muito de lá para cá. E hoje a gente sabe o seguinte, que as temperaturas globais já estão mais altas do que em qualquer momento do Holoceno. Para a gente ter temperaturas parecidas com as de hoje, é necessário retroceder pelo menos 125 mil anos no passado. Segundo lugar, a mudança, o aquecimento que nós temos aqui é muito rápido quando a gente coloca nessa escala de tempo aqui de 12 mil anos. É quase instantâneo. E esse aquecimento é, na realidade, 20 vezes maior do que esse aquecimento que a gente vê aqui no comecinho. Esse aquecimento aqui do comecinho, que é justamente o início do Holoceno, o início do Holoceno corresponde ao final da última era glacial, que foi um processo de aquecimento gradual que iniciou há cerca de 23 mil anos e se concluiu há 12 mil anos. Basicamente, o que aconteceu é que
Durante todo esse tempo, a Terra aqueceu coisa de 4 graus. Mas foram necessários mais de 10 mil anos para isso acontecer. Hoje, em um século, a temperatura já subiu 1 grau. Em outras palavras, a estimativa é que o aquecimento atual seja entre 20 e 25 vezes mais rápido do que o aquecimento que levou ao final da última era glacial. Ou seja, se compararmos o aquecimento antrópico do presente, ele é pelo menos 20 vezes mais acelerado do que a última grande mudança climática natural que esse planeta viu. Na realidade, mesmo se a gente for para uma escala mais longa ainda, como a escala de milhões de anos, a gente vai ver o tamanho, a dimensão do problema que a gente está falando. A última vez que o nosso planeta teve mais de 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera, e eu abro um parênteses para explicar, partes por milhão por exemplo, 400 partes por milhão significa que a cada milhão de litros de ar, 400 litros são de CO2. Para a gente ter uma noção, antes de começar o período industrial, a concentração atmosférica de CO2 da Terra era 280 partes por milhão. Então, ela hoje está quase 50% maior do que costumava ser há apenas 150 anos. A última vez que a gente viu mais, a gente não, né? Porque nem tinha humano na época. Nem mesmo o Australopithecus tinha na época, para a gente ser sincero. A última vez que a gente viu mais de 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera foi há 3,5 milhões de anos. E o que é que acontece quando a gente olha para as informações paleoclimáticas de 3 milhões e meio de anos atrás? A gente conclui o seguinte, que o planeta era algo da ordem de 2,5 graus mais quente do que nos dias de hoje. Além disso, e o mais grave de tudo, é que os oceanos eram pelo menos 15 metros mais elevados do que nos dias de hoje. Então, a escala do tipo de mudança que nós estamos começando a fazer é extremamente grande, mesmo se comparada com uma escala de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares e até alguns milhões de anos. Os impactos todos já são absolutamente visíveis. A grande questão é que eles podem se agravar muito mais, mas os impactos já estão aí. Não é como há, 50 anos atrás que os cientistas diziam nós teremos mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas do futuro. Não, nós estamos falando agora de mudanças climáticas já no presente. O início do processo já está aí, para todo mundo ver. Um impacto óbvio é a redução da quantidade de gelo nos polos. Para a gente ter uma noção, os mantos de gelo da Groenlândia e da Antártica perdem anualmente 400 bilhões de toneladas de gelo. O gelo marinho do Ártico, que é um importante regulador climático, porque ele reflete parte da luz solar, o gelo marinho do Ártico já encolheu nos meses de verão. Em apenas 4 décadas, ele já encolheu 70%. Hoje, porque a área é menor e porque a espessura é menor, nós temos apenas 30% do gelo marinho que nós tínhamos nos meses de verão do que nós tínhamos em 1980, por exemplo, quando a gente começou a monitorar essa cobertura de gelo por satélite. Outro impacto bastante sensível são as ondas de calor. E eu peço desculpas até por mostrar essa cena forte. Isso aí são pessoas mortas pela onda de calor de 2015 que vitimou 4 mil pessoas em Índia e Paquistão. Pessoas morreram de calor, simplesmente porque a temperatura, se ela chegar a um determinado ponto e o nosso organismo não for capaz de se livrar, né, desse calor com a velocidade necessária, ele entra em colapso. Né? Ele começa primeiro rapidamente a desidratar e depois ele entra em choque. Então nós podemos, no ritmo que estamos, aumentar a frequência das ondas de calor em uma escala inédita. Na realidade, nós já estamos com 3 vezes mais frequência de ondas de calor do que no período pré-industrial. Essa é a conta que a ciência do clima faz. Então, dramas como o que a gente viu na Europa em 2003, na Índia e no Paquistão em 2015, a onda de calor que terminou disparando incêndios florestais terríveis na Austrália, agora em 2019 e 2020. E o recente episódio da Sibéria, eles não são obra do acaso. As ondas de calor estão mais intensas e mais frequentes por conta
da tendência geral de aquecimento global. Outra coisa importante, o ciclo hidrológico muda. Se eu tenho um planeta mais quente, se eu tenho uma atmosfera mais quente, ela promove taxas de evaporação maior. E se a evaporação é mais acelerada, as secas são mais intensas. Por outro lado, e isso é aparentemente contraditório, né? Mas por outro lado, se essa atmosfera tirou mais água da superfície, ela passa a conter mais vapor d'água dentro dela. E se esse vapor d'água em excesso se condensa, ele vai produzir nuvens capazes de produzir chuvas maiores, tempestades mais intensas. Então, quando a gente fala do Katrina, do Irma, do Maria, do tufão Haiyan nas Filipinas, do ciclone Idai em Moçambique e de tantos outros eventos extremos, nós estamos falando justamente da tendência de um clima de extremos ser produzido a partir do aquecimento global. Então, o aquecimento global não é apenas um aumento da temperatura média, não é isso. Né? O pessoal diz, mas qual é o problema de ter subido 1 grau de temperatura? O problema é esse daí. Né? É que 1 grau de temperatura a mais é suficiente para disparar uma série de impactos que são já, em larga medida, muito graves e que criam dificuldades para a nossa sociedade lidar com eles, especialmente as comunidades mais vulneráveis. E aí, o que é que acontece se essa temperatura subir mais? Esse, na verdade, que é o ponto. Outro aspecto que eu já falei foram incêndios florestais. Essa é uma cena também terrível do que aconteceu aí em Portugal, né? Portugal e Espanha, há poucos anos, tiveram também incêndios florestais devastadores. Há também um grande consenso científico sobre até onde a gente deveria, até onde a gente poderia chegar, ou o máximo de aquecimento que a gente deveria se permitir. Nesse aspecto, o Acordo de Paris, o texto do Acordo de Paris, ele trouxe elementos muito interessantes, porque o Acordo de Paris ele é bastante fidedigno em relação ao que a ciência já conhecia antes. Ele diz, textualmente, que é necessário conter o aquecimento global em níveis bem abaixo de 2 graus Celsius em relação às temperaturas pré-industriais e preferencialmente abaixo de 1,5. Esse é o texto. E esse texto está correto. Até porque, após o Acordo de Paris, que foi celebrado em 2015, os cientistas do clima foram investigar as diferenças de impactos entre um aquecimento de 1,5 graus, um aquecimento de 2 graus, um aquecimento de mais de 2 graus. E se constatou que, de fato, 1,5 graus é um limite muito mais seguro. Não que seja totalmente seguro, porque a gente viu o que é que nós já temos com 1,1 graus ou 1,2 graus, que é o que nós temos agora, né, no slide anterior. Mas 1,5 graus é algo que a gente ainda pode pensar que é administrável. O problema é que a partir daí as coisas pioram muito. Em 1,5 graus, você já tem impactos significativos sobre diversos ecossistemas, sobre diversas atividades humanas. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Né? E nós estamos muito perto já. Né? Se nós estamos ali na faixa do 1,1, 1,2, nós já estamos muito perto de 1,5. A grande questão é, para nós mantermos a temperatura abaixo de 1,5 graus, né, de aquecimento em relação aos níveis pré-industriais, não tem outro jeito a não ser reduzir radical e rapidamente as emissões de gases de efeito estufa. Aquela física que nós mostramos antes, efeito estufa significa que você tem gases que seguram o calor dentro da atmosfera do planeta. E quanto maiores as concentrações desses gases, mais calor fica retido. Vimos também que alguns gases são de vida longa, ou seja, eles se acumulam na atmosfera. Qual é a única coisa que a gente pode fazer, então, para impedir uma escalada descontrolada desse aquecimento? A primeira coisa é parar de emitir. Né? Se você quer sair de um buraco, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Né? Então, isso é o que está posto aqui nesse outro diagrama, nesse gráficozinho que eu tirei justamente de um relatório especial do IPCC. Esse relatório é o SR15, né? Justamente dedicado à investigação dos impactos que estão aqui. Eu posso até resumir rapidinho. São impactos sobre os corais de águas tropicais, a primeira coisa a ser percebida.
impactos sobre o Ártico, impactos em termos de enchentes costeiras. Isso aqui já é visível, né? Hoje e se agrava rapidamente acima de 1,5 graus. Nós temos também impactos sobre produção agrícola, nós temos impactos sobre ecossistemas continentais, enfim, uma série de impactos postos aí. Mas para evitar justamente, né, esses impactos tão graves, acima de 1,5, né, nós precisaríamos fazer a seguinte coisa. Nós precisaríamos pegar as emissões que hoje estão aqui, elas somando mudança do uso da terra, desmatamento e queimadas, com a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás. As emissões em 2019 somaram 43 bilhões de toneladas de CO2. É isso que foi lançado na atmosfera. Nós teríamos que reduzir esse número pela metade até 2030. E zerar essas emissões por volta de 2050, para, a partir daí, reflorestamento, né? Sequestro de carbono no solo por práticas agroflorestais, né? Ou até mesmo, com o auxílio de alguma tecnologia, começar a remover carbono da atmosfera. A grande questão é que, para a gente, como o problema se acumulou, para a gente cortar as emissões até 2030 pela metade, o ritmo de redução anual teria que ser 7% ao ano. E veja, as emissões nunca pararam de crescer, exceto uma pequena queda, da ordem de 2 a 3% em 2008, por conta da crise econômica, e agora, em 2020, muito provavelmente nós vamos ter uma queda em relação a 2019. De quanto é essa queda? 7% a 8%. Não é possível que a gente, obviamente, precise de uma pandemia todo ano para as emissões caírem, né? Não dá para a gente terceirizar para um vírus aquilo que deveria ser tarefa nossa. Principalmente não dá para a gente aceitar os impactos graves da pandemia em termos de sociedade humana. Muita gente está sendo empurrada à fome, à miséria, a não ter fonte de sustento, fonte de renda por conta da pandemia, né? A gente não pode aceitar isso. A gente precisa, na verdade, uma mudança para um aparato econômico, industrial, energético para dar conta dessa redução das emissões de maneira organizada, né? Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, vamos passar adiante. As contas para manter esse limite de 1,5 grau, ou seja, cortar as emissões pela metade até 2030, estão feitas também, né? E eu não vou explorar todos os detalhes, mas basicamente a ideia é a seguinte. Se nós quisermos ter algo um pouco melhor do que um cara ou coroa. Cara ou coroa é você ter 50% de chance. Se a gente quiser ter um pouquinho mais de chance, 66% de chance, só há uma maneira de nós, 66% de chance de controlar o aquecimento global em 1,5 grau, tá? Só há uma maneira de fazer isso. É respeitar o que a gente chama de saldo de carbono. O problema é que esse saldo de carbono está muito pequeno, né? Nós usamos o grosso desse saldo de carbono, especialmente nas últimas décadas, de 1980 para cá, a queima de combustíveis fósseis escalou de uma maneira impressionante. E aí, hoje em dia, a conta que ficou não dá para queimar, senão uma pequena fração desses combustíveis fósseis. A gente fala de uma transição, obviamente a gente precisa fabricar, inclusive, né, os instrumentos para que essa transição possa ocorrer, mas o fato é que nós precisamos deixar nada menos que 88% do carvão, do petróleo e do gás exatamente onde estão, no subsolo. Esse carbono não pode chegar na atmosfera. Essa é a grande tarefa posta em termos de políticas públicas no mundo em seu conjunto. No caso do Brasil, tem uma outra componente aí, né? Antes de eu passar para o próximo slide, que é o seguinte. No caso do Brasil, os combustíveis fósseis não são a principal fonte de emissão. O Brasil é um caso à parte. Embora globalmente 2/3 do CO2 venha da queima de carvão, petróleo e gás, aqui no Brasil, na verdade, boa parte das emissões de carbono vem do desmatamento. Ainda é a principal fonte. Então, zerar desmatamento é a outra tarefa. Desmatamento zero e
combustível fóssil, carvão, petróleo e gás no chão. Né? São basicamente essas as duas tarefas postas para que a gente possa manter chances de preservar um mínimo de estabilidade climática no futuro. E exatamente esse é o ponto. Mas achando já 2020, você está falando de 2030, 2030 é ali. O grande problema é que aconteceu em relação ao aquecimento global exatamente aquilo que aconteceu com países liderados por irresponsáveis como Trump e Bolsonaro, que demoraram para agir ou não agiram, né? Ou não agiram para conter a pandemia. O que é que aconteceu nos países que agiram cedo e agiram seriamente? No caso da Nova Zelândia, a pandemia foi controlada. Se nós tivéssemos iniciado a redução das emissões de gases de efeito estufa no ano 2000, e eu imagino que alguns e algumas que estão me assistindo aqui, ou eram crianças, ou sequer tinham nascido, talvez, né, naquele momento, se nós tivéssemos começado a agir em 2000, bastava cortar algo como 2 a 3%, 3% das emissões por ano, seguindo aqui essa linha amarela, e distribuindo a redução das emissões de gases de efeito estufa por um período bem mais longo. Isso podia acabar lá em 2080. Né? 3% ao ano, suave. Mas, como nós passamos 2 décadas, né, sob o domínio de corporações fósseis, a quem só interessava o lucro, sob o domínio de governos, alguns, obviamente, ecocidas, genocidas, né, como os que eu mencionei, mas outros que, lamentavelmente, não entenderam o que estava em jogo e achavam que era possível usar o pré-sal para financiar a saúde e a educação, né? Incentivar, né, essa loucura da multiplicação dos automóveis e do uso do petróleo, etc., para distribuir riqueza. Né? Então, nós ficamos 20 anos, como diz um colega cientista, o Kevin Anderson, foram 20 anos de blefes e mentiras. E, depois disso, nós ficamos, de fato, numa situação de emergência. Né? Que somente uma redução rápida das emissões consegue manter as chances de 1,5 grau. Infelizmente, se essa rota a rota atual não for mudada, a chance de manter o aquecimento controlado em 1,5 grau basicamente desaparecem em 2030. Né? Então, essa década é muito decisiva nesse sentido. Outra questão que é necessário a gente tocar é que a questão climática ela não atinge a todo mundo por igual, né? Primeiro, nas responsabilidades. Tem gente que emite muito mais do que outros. E aí, esse mapa aqui é de emissões per capita. Todo mundo diz, não, a China é o maior emissor. Isso está correto. A China, na verdade, hoje corresponde a, se eu não me engano, algo como 1/5 ou mais das emissões globais de CO2. É muito, é brutal, né? Afinal de contas, é basicamente a China que fabrica o que é consumido em todo o mundo. O consumismo louco, né, concentra na China essas emissões. Mas é importante que a gente pense historicamente, né? Que tem gente que está emitindo desde o século XVIII, como é o caso da Grã-Bretanha, tem gente que já emitia muito já no século XIX, como é o caso dos Estados Unidos. Então, e outra coisa, países com populações bem menores do que a China. Então, quando a gente olha para as emissões per capita, a gente vê de fato quem emite muito, né? Aqui, Estados Unidos, Canadá, Austrália, a Rússia, né? Aqui com o amarelinho mais forte alguns países da Europa, claro, né? Os países aqui do Oriente Médio que tem a economia baseada em petróleo e países que têm uma pegada bem menor estão aqui, né? A América Latina, mas principalmente o sul da Ásia e a África. No entanto, isso se inverte quando a gente olha quem é que está mais preparado e menos vulnerável diante das mudanças climáticas. Justamente os países mais ricos estão muito melhor preparados para lidar com os impactos e as suas populações são muito menos vulneráveis. Né? A gente não está falando aí, a gente está falando aqui da desigualdade entre os holandeses que falam de construir um sistema gigantesco de diques e bombas, né, para enfrentar a elevação do nível do mar. A gente sabe que cidades como Amsterdã estão, inclusive, abaixo do nível do mar hoje. Então, elas precisam de um enorme sistema de altíssima tecnologia para evitar
ficarem submersos. Eles têm recursos para isso. Agora, o que é que a gente diz de Bangladesh, que tem 100 milhões de pessoas morando a apenas 10 metros do nível do mar, né? E que já foi vítima, a população de Bangladesh, junto com parte da população da Índia esse ano, de um ciclone chegando lá em plena pandemia. E aí, devido à pandemia, todo mundo dizia para as pessoas ficarem em casa, vem um ciclone e diz, não, você tem que sair de casa, tem que evacuar a sua casa. A gente está falando aí das populações dos países do chamado chifre da África, né? Etiópia, Somália, que são afetados por secas terríveis, alternadas com ciclones cada vez mais intensos, vindos justamente do Oceano Índico. A gente está falando de populações como a do Nordeste do Brasil, né? O semiárido tem, lamentavelmente, em condições mais severas de aquecimento global, uma tendência a uma aridização, né, de largas porções do seu território. Então, é muito desigual. E é desigual também, só para terminar esse ponto, né? As emissões per capita, para a gente ter uma noção, né, de países diferentes, estão mostradas aí. Só para a gente ter uma noção de que, nem quando a gente fala mudança climática antrópica, né, aquecimento global antrópico, nesse antrópico aí, nesse humano aí, nem todo mundo contribui por igual, né? É importante a gente frisar isso. Só para a gente ter uma ideia, um habitante médio de Malawi, país pobre da África, emite 0,1 tonelada de CO2 por ano. Um habitante médio dos Estados Unidos emite 16,5. E eu não coloquei aqui uma outra barra, que seria a barra correspondente aos 10% mais ricos dos Estados Unidos, porque uma pessoa entre os 10% mais ricos dos Estados Unidos emite 50 toneladas de CO2 por ano. Isso é 500 vezes o equivalente a um habitante de um país pobre da África. Afinal de contas, casa grande climatizada, carrão grande, né, o SUV a diesel na garagem, um monte de viagem aérea, consumo de carne violentíssimo, consumo, né, todo dia sai para o shopping, para o mall, né, e até nem que seja para o Walmart, para comprar alguma bugiganga, algo descartável, né, mas que precisou de energia para ser produzido, transportado, etc. Então, junta tudo isso, você tem emissões enormes, né, nos países mais ricos. Os impactos recaem, ao contrário, sobre os mais pobres, né? Eu já citei aí justamente alguns eventos daqueles, o tufão Haiyan, o ciclone Idai, mas também os deslizamentos em Serra Leoa de 2017. Os impactos também sobre a biosfera são brutais, e isso é importante que a gente afirme. Quem arca com o ônus da mudança climática, quem ficou com o bônus foi um punhado de magnatas da indústria de combustíveis fósseis, né? Os lucros das 4 irmãs, né? Chevron, BP, Shell e Exxon, ultrapassaram a casa do trilhão nos últimos 10 anos. É uma quantidade de dinheiro que a gente não sabe contar, né? Mas o ônus recai sobre as maiorias sociais e sobre boa parte das formas de vida do planeta. Corais, florestas, manguezais. Outro aspecto importante a gente endereçar é a acidificação oceânica. CO2 demais na atmosfera se dissolve nas águas do mar, torna as águas do mar ácidas, e essas águas do mar ácidas terminam corroendo as estruturas duras de várias espécies marinhas. Então, o impacto sobre a vida dos oceanos é não apenas devido ao aquecimento, mas também por conta da acidificação. Enfim, o quadro é, de fato, muito grave, né? E não há plano B, né? Não há plano B. Eu queria só antes fazer uma última consideração. É para a gente lembrar aqui, quando a gente olha esses números, de que as pessoas de Malawi emitem 0,1 e os ricos dos Estados Unidos emitem 50 toneladas de CO2 a cada ano, que a gente lembre daquela curvazinha que estava um pouquinho antes aqui. Essa aqui. Para a gente chegar em 2030 com as emissões cortadas pela metade, a média per capita global de emissão precisa cair dos atuais 5 toneladas para 2,5. 2,5 toneladas de CO2 ainda é 25 vezes maior do que um habitante de um país pobre emite. Então, existem países que, na verdade, têm direito de emitir mais para poder o quê?
terem acesso à infraestrutura de escola, hospital, saneamento, né? Condições mínimas de dignidade para os seus habitantes. Mas os habitantes de um país rico como os Estados Unidos precisam cortar 7 vezes a sua pegada de carbono. Os mais ricos precisam cortar, os 10% mais ricos, precisam cortar em 20 vezes a sua pegada de carbono. E essa pegada de carbono tem a ver com várias coisas. Não mostremos, né? Primeira coisa, precisamos falar muito claramente. Consumo. É preciso acabar com a cultura de descarte. E desculpa, não é o René que está aí. Sai daí, René. É outro descarte. É esse descarte aí. Isso precisa ter um fim. É uma loucura. Nós temos uma roda insana de extração, produção, consumo e descarte. Tudo é feito para não durar. Algumas coisas são descartáveis de cara, né? Seja a sacola, o copinho plástico, né? O canudo ou o que for. Algumas coisas são descartáveis pela obsolescência programada ou percebida, são feitas para durar pouco, para quebrar logo e serem substituídos, ou são feitas para que as pessoas percebam rapidamente que ela ficou obsoleta. Ah, meu celular, né? Eu preciso trocar meu celular. O celular novinho funcionando, mas saiu o modelo melhor, né? Com a câmera com mais resolução, com o processador mais rápido, enfim. E aí tudo vira essa montanha de lixo. Lembrando, o pior lixo não é o que você está vendo, é o que você não está vendo. O pior lixo é a quantidade de gás de efeito estufa que foi emitido para produzir tudo isso daí. E que vai ser emitido de novo para produzir o substitutivo disso daí. É também a quantidade de água que foi usada nesses processos industriais, né? É a quantidade de estrago da mineração que foi feita para obter as matérias-primas. Enfim, né? Quando a gente olha para uma montanha de lixo dessa, na verdade, é como se a gente estivesse olhando da ponta de um iceberg. Então, é preciso acabar com essa cultura de descarte para reduzir a demanda de energia, para reduzir o uso de energia na produção de bens de consumo inúteis, fúteis, descartáveis, etc. Para que, com uma demanda de energia menor, a gente possa atender essa demanda de energia nos livrando das termoelétricas, inclusive essa que está na fotografia aí, que é a termoelétrica do Pecém, que é uma das coisas mais absurdas que existem, né? Aqui no nosso Ceará, com tanto sol e vento, uma termoelétrica queimando carvão para gerar eletricidade. Mais que isso, nós precisamos falar de uma revolução dos transportes, de uma ineficiência energética absurda, o que é mostrado aí na imagem. Os engarrafamentos das grandes cidades fazem com que a velocidade média de deslocamento das pessoas seja menor do que a de charretes do século XVI. Então, e com um consumo de energia muito maior, dentro de carcaças de aço de 1 tonelada, que precisam também de energia para serem produzidos e precisam de minério de ferro para serem produzidos. E aí depois a gente fala de Mariana e Brumadinho, né? Não, isso tudo está conectado. E a gente não pode deixar de falar de uma coisa fundamental também. Porque, embora 2/3 das emissões venham da queima de combustíveis fósseis, 1/4 vem da agropecuária. Seja pelo desmatamento, seja pelas emissões de metano e óxido nitroso. Metano dos rebanhos de ruminantes, principalmente, mas também da decomposição de resíduos. Óxido nitroso da decomposição de fertilizantes. E, importante que se diga, 77% da área de agropecuária hoje é pasto e monocultura para ração animal. Mais de 3/4 da área que a agropecuária ocupa é para produtos animais. E os produtos de origem animal só nos fornecem 18% das calorias e só 37% das proteínas. Então, mesmo aquele argumento, é minha proteína, né? Meu churrasco é minha proteína. Não. 63% das proteínas que nutrem os seres humanos vêm de vegetais, de frutas, verduras, legumes, grãos, assim como 82% das calorias, e esses grãos, verduras, legumes, frutas são plantados em 23% apenas da área, né, de agropecuária. Então, a gente precisa falar disso de maneira muito mais aberta hoje, porque já deu, né? O consumo de carne irracional
Hoje são 340 milhões de toneladas de carne consumidas todo ano, quase 80 bilhões de animais abatidos, a maioria frangos, mas também bovinos, porcos, etc. Isso é de uma irracionalidade sem tamanho. Isso, inclusive, é uma fonte de pandemia, né? E aí, a gente entra na fase final, para concluir, para falar da importância, né, de agir. Se nós estamos diante de uma emergência, vamos falar da importância de agir como tal. Se é uma emergência, né, como bem diz a linda da Greta Thunberg, que está mostrada aí, é preciso agir como se a nossa casa estivesse pegando fogo, porque ela está. Né? Então, não há dúvidas em caracterizar a condição que nós estamos como a de emergência climática. Segundo, não tem segredo. A conta é desmatamento zero. Desmatamento zero implica defesa dos povos originários, dos territórios dos povos originários, a defesa dos territórios das comunidades tradicionais que convivem, né, com aquele ambiente. Significa uma reformulação do nosso sistema alimentar, uma reforma agrária agroecológica, uma transição, né, para uma agricultura familiar, agroecológica e fortemente baseada em vegetais, né, com uma contribuição muito menor dos produtos animais na nossa dieta. É preciso falar de uma transição produtiva e energética radical e rápida, reduzir radicalmente o consumo e, portanto, tanto de um lado a mineração, como do outro a demanda de energia. Isso abre caminho para a gente recuperar, né, terrenos, né, biomas que foram degradados para extração de matéria-prima, de um lado, e isso permite que a gente faça uma substituição muito mais rápida das fontes de energia, se a demanda for menor. Né? E, óbvio, não dá para a gente falar disso sem falar de política. Né? Porque se nós temos que agir de maneira rápida, e é preciso encarar o desafio dessa década, né, diante do que está em jogo, nós não podemos deixar que Trump seja reeleito. Nós não podemos deixar que Bolsonaro termine o mandato. Né? Nós não podemos deixar que companhias do que a gente chama de capitalismo verde façam uso da preocupação, né, de boa parte das pessoas na Europa com o ambiente, né, mas mascarem essa preocupação com aquela pinturazinha verde por cima, que é o que a gente chama de greenwashing. Né? As medidas de recuperação econômica que estão falando lá na Europa, né, precisam ser para valer. Né? A população precisa estar consciente e mobilizada para garantir isso. E aí eu já terminei falando a palavra-chave. Mobilização, organização, conscientização. Que bom que nós estamos aqui na escala das centenas. Vamos multiplicar isso aqui. Vamos sair de centenas para milhares, dezenas de milhares. Por enquanto, nas redes. Vamos nos tornar a maioria nas redes. E, quando a situação nos permitir, vamos às ruas. Né? O futuro não está decidido ainda. O futuro está em disputa. Nós estamos numa situação difícil. Mas a coisa não está perdida. Mesmo que a gente não consiga a meta principal, que é 1,5, tem muita coisa para ser salva. Né? Por mais que o destino do Ártico possa, talvez, já estar comprometido, o da Amazônia não está. O da Caatinga não está. Né? E são tantas vidas humanas, são tantas vidas de outras espécies em jogo que a gente não pode se dar o luxo de se sentir derrotado. Né? Pelo contrário, né? Tem tanto para lutar que não há espaço, né, para o desânimo entre nós. Eu diria mais, inclusive, o seguinte, né? Óbvio, a gente tem uma preocupação em particular com as pessoas humanas, né? Mas eu queria lembrar de uma coisa: o nosso planeta, ele evoluiu a vida de uma maneira tão bela, tão maravilhosa, que pelo menos todos os répteis, aves e mamíferos têm a capacidade de sonhar. Tem as ondas cerebrais equivalentes ao sonho. Eu realmente não sei o que é que os calanguinhos que ficam aqui pelo jardim e pelo muro sonham, não sei.
Mas o fato é que, juntos, nós somos meio trilhão de seres sonhadores. Meio trilhão de criaturas que sonham. E esse planeta precisa continuar sonhando, né? Acho que é essa a tarefa que está colocada. Eu, só para finalizar mesmo, que eu acho que o meu tempo está se encerrando daqui a pouquinho, eu queria só fazer um último convite a todos, porque para essa mobilização, para essa grande batalha, né, aqui nós somos todos e todas convocados, a informação é fundamental. Porque tem muita gente patife, né? Tem muito patife, tem muita gente de mau caráter. Teve gente que teve coragem de mentir sobre a pandemia, dizer que era uma gripezinha, né? Dizer que não era tão grave assim, ou até dizer que o coronavírus não existia. E o vírus aí, matando, né? A essa altura, eu acho que a cifra já é de 500 mil de mortos no mundo, né? 10 milhões de casos. E teve gente negando. Da mesma maneira, tem gente que nega o aquecimento global. Alguns para ganhar dinheiro, né? Isso é bem documentado. Teve muito patife que ganhou dinheiro de rodo da indústria fóssil. Aqui no Brasil temos que ganhar com o agronegócio, né? Soltando dinheiro para eles. Mas tem gente que difunde isso apenas pela irresponsabilidade, apenas, né, para ser diferente, ou se afirmar, ou se alinhar ideologicamente, né, com uma determinada posição na sociedade. Então, para combater esse tipo de falso discurso, é preciso estar informado. E é por isso que, para além dos títulos e outros aspectos aí da vida acadêmica que a minha querida Sara anunciou no começo, na minha apresentação, eu queria tomar a liberdade para acrescentar uma outra coisa. Porque, além de professor e cientista, eu sou divulgador científico, né? E chamar todo mundo para procurar o que está sendo mostrado aí nas redes sociais. É o nosso projeto de divulgação científica da ciência do clima, o nosso projeto de combate ao negacionismo, que se chama O que você faria se soubesse o que eu sei. Essa frase ela foi dita por um colega cientista, James Hansen, numa palestra, mas eu não vou dar spoiler, eu vou chamar todo mundo para ler o blog para poder saber de onde é que veio a frase, para se inscrever no canal e assistir aos vídeos. Tem vários vídeos, inclusive, debatendo a relação, os paralelos entre crise climática e pandemia, e também as nossas contas no Twitter e no Instagram, tá bom? Então, fica esse convite para todo mundo acompanhar o que você faria se soubesse o que eu sei. Um abraço e eu fico por aqui, à disposição de vocês para perguntas, questionamentos e tudo mais. Oi, professor Alexandre, você me escuta? Sim. Então, professor, muito boa a sua palestra, muita gente. Temos aqui algumas perguntas. O João, ele queria que você falasse um pouco mais sobre o mercado de crédito de carbono. Qual a sua opinião sobre isso? Ok, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bloco, né? Porque senão pode ser que eu me estenda muito numa resposta e aí fique sem tempo para as demais. Vamos estar pelo menos umas 3, tá bom? Certo. Amanda, ela perguntou se em um cenário de aquecimento que passa de 1,5 você acredita que as pessoas elas se conscientizariam ou deixam importar por já ter passado desse ponto? E o Pedro Otávio, ele queria saber se é possível vincular a questão do capitalismo com a defesa de um sistema, com a defesa das mudanças climáticas, né? Eu não entendi a segunda pergunta, porque cortou no meio. Pronto, a pergunta da Amanda. Em um cenário de aquecimento que passa de 1,5 graus, você acredita que as pessoas elas se conscientizariam ou se elas continuariam da forma como está agora? Ok, vamos lá. Vamos tentar matar as 3 perguntas. Na verdade, a do João e a da outra pessoa, da última pessoa que o nome já me falhou aqui. Pedro Otávio. Bom, a gente pode falar do Pedro e do John Davis, né? Porque as coisas têm a ver. Eu diria que o capitalismo ele é incompatível com um planeta limitado, né? E assim, eu digo isso com muita tranquilidade, porque as pessoas reconhecem limite
em várias coisas, inclusive no dinheiro, né? O limite do cheque especial, o limite do cartão de crédito. Mas não reconhecem que o planeta tem limites. E as pessoas podem até procurar no meu canal depois, a gente tem justamente alguns vídeos falando disso, sobre os limites planetários. Né? Não é só o clima, não é só o clima. Água doce, uso da terra, pH oceânico, concentração de ozônio estratosférico, fluxos biogeoquímicos de nitrogênio e fósforo, tudo isso tem limite seguro e não pode ser ultrapassado. Alguns já foram. Né? Deveria, na verdade, estar recuando para voltar a respeitar esses limites. E, veja só, a grande contradição aí é que o capitalismo é um sistema expansionista. Todo ciclo de reprodução do capital, ele se pretende ser um ciclo ampliado. Né? Ou seja, você chegar ao final com mais dinheiro do que antes. Né? Dinheiro gerando dinheiro. Né? E o que a gente precisa é de uma economia que seja de outra natureza. Né? Uma economia que tenha uma base ecológica, circular, de respeito aos limites, de compatibilidade com o metabolismo do sistema Terra e, portanto, compatível com os seus ciclos e fluxos. O capitalismo tem se mostrado, justamente por ser extrativista, né? Demanda cada vez mais energia, cada vez mais matéria-prima, e, portanto, é um risco global. Né? Essa lógica de acumulação de riqueza, etc. E eu digo isso não apenas, essa percepção, ela não diz respeito apenas àqueles que de fato acumulam muita riqueza, que no caso são os grandes acionistas, grandes executivos das maiores corporações. Isso contamina a consciência de todos nós, né? Porque a gente pensa muitas vezes que felicidade é consumir. É muito lamentável que, por exemplo, na pandemia, um dos primeiros locais que as pessoas queiram ir seja o shopping. Porque se cria a ideia de que você só é feliz se consome. E, pelo contrário, o consumismo é a negação da felicidade, porque ao consumir, você daqui a pouco está querendo consumir outra coisa no lugar. Né? E você nunca vai estar satisfeito. É uma lógica perversa que nos aprisiona. E é por isso que, assim, já tem se mostrado em termos de mercado de carbono, é algo, na melhor das hipóteses, frágil e insuficiente, que é meio que a ideia de que eu compro do outro o direito de emitir. Mas o que acontece é o seguinte, quem é que tem direito de emitir hoje? Malawi? República Democrática do Congo? É isso. Né? E, portanto, a lógica de que eu posso comprar o direito do outro de emitir, ela não é compatível com o fato de que o conjunto da humanidade precisa emitir menos. Né? Então, na melhor das hipóteses, mesmo funcionando tudo muito bem, o mercado de carbono ele é suficiente. Mas o problema é que ele não funciona bem. Há vários indícios de especulações, né, de uso especulativo do mercado de carbono, de falsas compensações de carbono, né, de manipulação em dados, de sequestro de carbono em projetos, né, para as empresas poderem continuar emitindo, né, CO2 e aí, portanto, né, mais uma vez mostra que nós precisamos falar sim de uma mudança de modo de vida, de sistema econômico, né, porque o modo de vida atual ele é uma receita de desastre. Quando a Amanda fala se as pessoas podem tomar consciência depois, eu digo que é até possível, né? Porque aí, lamentavelmente as evidências vão ficando mais severas. Mas que a gente é melhor a gente não contar com isso, porque da mesma maneira na pandemia, né, alguns diziam, olha, quando começar a ter muita gente adoecendo e pior morrendo, as pessoas vão se convencer. E eu lamento eu verifico com muita tristeza que, embora assim, é terrível, as minhas redes sociais dificilmente tem um dia sem, né, sem um luto sendo expresso. A gente cansa, inclusive, né, que é emocionalmente desgastante.
Mas tem gente que continua negando, né? Então, não vamos esperar que as pessoas aprendam pelo pior. Primeiro, porque aí já vai ter muita coisa sendo perdida, né? Seria ruim a gente esperar que as pessoas aprendessem pela dor na pandemia, porque esperar por isso significa aceitar mortes, né? E não é o caso. A gente se antecipa justamente para evitar o pior, para evitar as mortes. Então, a disputa tinha que ser já desde antes. E segundo, porque mesmo assim, né, se mantiver um aparato de propaganda, um aparato ideológico de negacionismo, né, a desinformação prevalecendo e do nosso lado a passividade, vai ter gente que vai morrer negando, né? Não vai ter gente que vai continua dizendo que, porra, os médicos estavam inventando que tinha gente morrendo de Covid sem ser Covid, já com um quadro tão severo de pandemia que hoje cada vez mais se aproxima da marca de 60 mil só no Brasil, né? Então, eu diria que, evidentemente, se coisas ruins passam a acontecer mais e mais, e isso inevitavelmente seria o caso ao ultrapassarmos o grau e meio, por outro lado, isso, né, poderia até aparecer como evidente para as pessoas, por outro lado, a nossa lógica não pode ser de esperar. Temos que travar essa batalha já, agora, e essa batalha envolve nos armar contra a desinformação, contra o negacionismo, né? Aliás, até porque o negacionismo climático e o negacionismo da pandemia, eles dialogam muito um com o outro. Vai atrás que os canais, as figuras públicas, né, que emitiram posições negacionistas sobre uma coisa, também emitiram sobre a outra, tá bom? Vamos lá para mais um bloquinho. Vamos lá para mais perguntas, então, já que tocamos no assunto da pandemia, tem uma pergunta relacionada a isso. Como podemos relacionar o desequilíbrio ambiental com a pandemia que estamos presenciando? Queria que comentasse a respeito. E eu pergunto ainda se a pandemia pode estar freando as mudanças climáticas. E a Leila pergunta também, há uma iniciativa de integrar instituições para uma difusão de conhecimentos coordenada sobre as mudanças climáticas a nível de Brasil? Ok, boas perguntas, vamos lá. Primeiro, assim, evidentemente essa não foi a primeira pandemia, né? Pelo contrário, a gente teve diversas epidemias muito graves no passado. Mas, é importante a gente lembrar, embora nós tenhamos hoje um aparato de saúde tecnologicamente muito avançado, diferente das epidemias do passado mais remoto, a gente saiba, né, qual é o mecanismo, né? Ou é um vírus, ou é uma bactéria, a gente sabe o que está por trás. E isso é o que permite enfrentar. Mas nós temos batido muito na trave, nos últimos anos a gente vinha batendo muito na trave em relação ao que aconteceu hoje em dia, né? E por quê? Porque nós temos um modo de vida que flerta sempre com as pandemias, que são, na grande maioria dos casos, zoonoses. E por que eu digo isso? Por dois motivos. Um, pelo fato de que a demanda cada vez maior pela ocupação de territórios silvestres, em função das necessidades impostas de expansão da fronteira agrícola. De novo, como eu falei, nós temos um sistema alimentar que usa muita terra, porque alimentos de origem animal demandam muita terra, né? Pasto e monocultura, soja e outros grãos para virar ração. Então, cada vez mais você desmata, cada vez mais você encurrala espécies que estão lá no seu ambiente em equilíbrio, com a sua carga viral própria, e, portanto, cada vez mais, nesse processo, você aumenta a probabilidade de uma pessoa ou um animal de criação trave contato com esses vírus aos quais nós não tínhamos acesso antes, né? Então, a chance de um vírus como o HIV, o Ebola, agora o novo coronavírus também, né, o outro SARS, o vírus da MERS,
saltarem de um animal selvagem para um humano ou com o seu intermediário, ela aumenta muito. Segundo, isso é parte das epidemias que quase viraram pandemias. O outro campo das quase pandemias que foram, nós contornamos por pouco, evitamos por pouco, são principalmente as variedades de influenza, né? H1N1, H5N1, H7N9, H3N2, que muitas vezes variedades desses vírus recebem os nomes de quê? De gripe aviária, gripe suína, etc. Então, e nós temos um sistema da produção industrial de carne e de outros produtos animais que é de manter milhares de animais confinados, né? Extremamente próximos uns dos outros. São animais, em geral, geneticamente muito parecidos. Então, se um não tem defesa para o vírus, não é outro que vai ter, né? Então, você tem uma chance grande de um surto viral emergir a partir daí também. Então, a gente deveria também pensar, né, no consumo de carne, e aí não é só carne exótica, né? Como diz, vaca louca, gripe suína, gripe aviária não é carne exótica, né? A gente deveria pensar muito também no nível de consumo de carne que nós temos por aspectos sanitários, né? Mais saúde para nós, mais saúde para o planeta se a gente der pelo menos uma boa baixada nesse nível de consumo. Então, tem uma relação muito forte já aí. Mas, evidentemente, esse desequilíbrio que abre a porta de entrada, ele é potencializado por outras duas coisas: a urbanização extrema e a hipermobilidade humana, né? Hoje em dia, você tem quaisquer duas grandes cidades do planeta conectadas em 48 horas, né? Então, se você tem um vírus que tem uma fase pré-sintomática de mais de 2 dias, é o caso do coronavírus, você pode ter gente se deslocando pelo planeta sem apresentar sintoma nenhum, mas espalhando o vírus por aí, né? Para a gente ter uma noção, antes da chegada da crise do coronavírus, 4 milhões de pessoas faziam turismo, iam de um país para o outro, todos os dias para fazer turismo. 4 milhões todos os dias. Então, você dá muita chance, né? É muita chance para você produzir um vírus. E aí a gente percebe o seguinte: a gente pode abrir mão disso, né? A gente pode viver sem isso muito bem. Pergunta sobre se a pandemia pode frear as mudanças climáticas. Veja, ela reduziu as emissões, como eu falei para vocês, né? É muito provável que a gente feche 2020 com emissões de 7 a 8% menores do que em 2019. Mas isso, primeiro, não é suficiente por um aspecto, porque o raciocínio que se tem, a não ser que você introduza conscientemente mudanças na lógica econômica, no sistema econômico, o raciocínio que os políticos e os economistas têm é voltar à normalidade. E é basicamente isso que a China fez já. As emissões chinesas tiveram, obviamente, uma queda durante o momento mais crítico da pandemia, mas já voltaram ao normal. E o normal é um desastre, né? Mais do que isso, tem toda uma expectativa de que a economia recupere, né, os seus índices no ano que vem, sem que isso seja feito mudando matriz energética, mudando padrões, né, de durabilidade, consumo, etc. Pelo contrário, a ideia é voltar ao que era, né? Então, o que talvez a pandemia possa ter desnudado é o quanto de coisas que nós fazemos que podem ser totalmente dispensados. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, as possibilidades e as necessidades que nós temos de manter o sustento das pessoas independente dessa roda insana, né? Renda básica universal, até para garantir, por exemplo, que o trabalhador... porque, assim, a gente precisa dizer isso muito abertamente. Empregos no ramo petroquímico, no ramo de mineração e outros, empregos, né, empregos em frigoríficos, a gente quer que esses empregos diminuam. Em última instância, a gente quer que vários deles desapareçam. Mas a gente não quer que o trabalhador desapareça, que o trabalhador passe fome, que o trabalhador fique desempregado, que o trabalhador e sua família fiquem na penúria. Pelo contrário. A gente quer que o trabalhador deixe de ir para uma mina de carvão, né, respirar um pó que o envenena, né,
para ele extrair um produto que vai ser queimado e ferrar o planeta para os filhos dele, a gente quer que ele mude de emprego, que ele vai fazer outra coisa, bem melhor, né? A gente quer que o trabalhador que hoje está na indústria da carne, ele possa trabalhar com outras coisas, produtos de horta urbana, né? Que é algo muito mais saudável, né? Inclusive para ele. Então, a grande questão é, a pandemia ela pode ter revelado alguns pontos. Nós precisamos debater em cima deles, mas não é a pandemia que vai frear as mudanças climáticas, somos nós, é a ação consciente da sociedade, mudando radicalmente o sistema produtivo, energético, alimentar, enfim, o sistema econômico e político que nós temos, que vai garantir as mudanças necessárias e o freio e o acionamento do freio de emergência, como está colocado na situação atual. Por fim, a pergunta sobre a iniciativa de coordenar as ações. Veja, o Brasil, ele nunca foi exatamente um grande exemplo, né, de política ambiental de maneira plena, mas ele tinha, sim, iniciativas nesse sentido, né? Foi justamente no contexto da criação da Política Nacional de Mudanças Climáticas, né, que veio não apenas o compromisso do Brasil de redução das emissões, é um compromisso de corte de emissões em 37% em 2025 em relação aos níveis de 2005 e de 43% em 2030, de novo, em relação aos níveis que eram em 2005, que é uma meta que parece muito boa, mas não é. Infelizmente não dá para a gente comentar tudo isso aqui, mas tem artigo no meu blog que explica por que poderia ser mais. O Greenpeace, inclusive, na época, Greenpeace, Engajamundo e muita gente do movimento climático cobrou metas melhores, mas enfim. Mas nesse mesmo contexto dessa política, vieram não apenas as metas, mas ferramentas, né? Fórum Nacional de Mudanças Climáticas, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas veio daí, justamente produziu o primeiro relatório, depois produziu um relatório especial, né? Desse eu não participei, o primeiro foi um dos autores principais, está lá, um dos capítulos do grupo de trabalho 1, né? Eu como autor principal de um deles, como primeiro autor, mas enfim, depois o próprio painel também sendo esvaziado, né? Os fóruns sendo esvaziados, né? No entanto, essas dificuldades justamente dessas instituições nunca foram tão grandes quanto agora, né? Agora, na verdade, o Ministério do Meio Ambiente atua ao contrário. Ele extinguiu a Secretaria de Mudanças Climáticas, ele sabota abertamente as metas brasileiras e tudo mais. Então, mais do que nunca, eu diria, tem que ser feito pela sociedade civil, pela academia. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui, e assim, eu quero dizer do orgulho de ser colega do professor Emerson, né, que falou com vocês mais cedo, é o meu chefe, meu coordenador, né? Esse tipo de iniciativa que a gente está tendo aqui, movimentos socioambientais e academia trabalhando juntos, é para onde a gente tem que ir. Multiplicar essa iniciativa, torná-la de muito maior escala. Tem iniciativas nacionais? Tem. Por exemplo, nesse momento, por iniciativa das coalizões pelo clima que existem, estão organizadas em vários estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, e do Ceará do Clima, que é o movimento climático local aqui do Ceará. Esses coletivos juntos estão já organizando uma iniciativa chamada Quarentena Climática, né? Existem outros espaços, né, de ONGs, etc., iniciativas formidáveis, como a do Observatório do Clima, né, que mantém, por exemplo, a página do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito de Estufa, o CEEG, fica a dica para todo mundo procurar depois, o ceeg.eco.br. Tem uma iniciativa mais recente ainda, que aí é uma cooperação do nosso projeto, do Que Você Faria Se Soubesse Que Eu Sei, com o Observatório do Clima, com o ECO, com o Infamazônia e mais alguns parceiros, que se chama fakebook.eco. É
um repositório de combate ao negacionismo ambiental. Toda a baboseira de, o clima já mudou antes, o aquecimento global parou em 1998, o Brasil é quem mais preserva as florestas, tem muita terra para pouco índio. Todas esses fakes estão lá sendo desmontados um por um. E aí fica a dica também, procurem fake, não é face, é fakebook.eco para vocês terem acesso a isso. O que eu acho, no entanto, assim, e óbvio, tem várias iniciativas acadêmicas, de intelectuais, né, sendo tomadas. O que a gente precisa é que isso ganhe força, né, ganhe volume, para que a gente cada vez mais possa convergir essas iniciativas para forçar a mudança das políticas públicas, né? Por exemplo, a gente disputar um equivalente a um Green New Deal no Brasil, né? O Green New Deal, para quem não sabe, seria um grande acordo verde, né? Socialmente justo, né? Economicamente justo e ecologicamente sustentável para mudanças econômicas. Então, é isso, o acúmulo conjunto dessas iniciativas vai permitir que a gente chegue mais cedo ou mais tarde numa iniciativa mais globalizada. Mas tem muita coisa sendo feita e eu realmente queria muito chamar cada um e cada uma de vocês a se engajar, né? Nos coletivos, nas iniciativas dentro da universidade, em todos os locais, tá bom? Dá para ter um último? Oi, professor. Ou não? A última pergunta aqui. Essa é a última pergunta, tá? O senhor falou sobre a redução do consumo de carne. Essa é uma ação que cada um de nós pode tomar, né? Para influenciar, para diminuir a probabilidade de futuras pandemias, por exemplo, mas também para frear as mudanças climáticas, né? Só que essa diminuição, ela necessita de uma mudança no sistema. E aí nossas ações, às vezes, elas parecem muito pontuais. Então, a Amanda perguntou o seguinte: tem alguma coisa mais efetiva que nós podemos fazer como indivíduos para mitigar esse cenário? Além de mudar a nossa alimentação, além de policiar mais o nosso consumo? Olha, eu acho ótimo esse debate porque, assim, né, às vezes, até nos partidos políticos de esquerda, eu ouvia muito o discurso de que não adianta fazer nada, né, dessas iniciativas individuais, que no fundo terminava sendo, ao meu ver, uma desculpa para de fato não fazer nada, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer façam tudo que tiver ao alcance. Não, no entanto, não se martirizem se você permanecer com algum grau de contradição, né? Elas são inevitáveis exatamente para a gente estar dentro de um sistema, né? Por exemplo, como não há incentivo por políticas públicas à instalação de painéis solares nas residências, a energia que a maioria de nós consome, depois de vários anos economizando, eu consegui botar. Mas, enfim, a gente precisava que isso fosse tornado política pública para todo mundo ter acesso, né? Então, a energia que a maior parte de nós consome vem ou de uma grande hidrelétrica como Belo Monte ou de uma termoelétrica que queima carvão ou gás, né? E óbvio, você vai simplesmente apagar a luz? Não, né? Óbvio, nós vamos é recomendado que a gente tenha um uso mais consciente da eletricidade em casa, mas você não vai simplesmente se libertar fazendo, né, a partir daí. Redução do consumo de carne, idem. Nem sempre a pessoa consegue reduzir totalmente. A outra coisa é que também nem todo produto de origem vegetal, né, vem da agroecologia, da agricultura familiar, e nem sempre as pessoas podem consumir só alimentos a partir daí, né? É uma questão da gente incentivar? É uma questão da gente fazer o máximo na escala individual? Mas é fundamental que a gente vá fazendo a coisa em maior escala, né?
Por exemplo, uma iniciativa bem interessante que está sendo feita nesse momento de pandemia, seria muito bom que ela perdurasse, se chama o Mutirão do Bem Viver. Basicamente é o quê? Uma plataforma, inclusive é uma plataforma nacional com grupos de voluntários locais. E essa plataforma ela faz o quê? Ela conecta produtores da agricultura familiar, né, orgânica, agroecológica, com grupos de voluntários, com comunidades carentes e pessoas que, através da plataforma, contribuem, né? Dão uma contribuiçãozinha para financiar isso daí. Então, o que uma iniciativa como essa faz? Ela enfrenta a situação, né, de fome, de dificuldades dos mais vulneráveis, mas não faz isso simplesmente comprando qualquer coisa de qualquer lugar, né? Óbvio, nem sempre isso é possível, mas a prioridade é que seja comprado de onde? Do MST, de feiras, né, agroecológicas, de pequenos produtores orgânicos, para ser levado a partir daí. Então, essa é outra coisa. A gente faz o individual, a gente vai para uma esfera do coletivo e aí a gente vai para a esfera maior ainda, que é a esfera da disputa política. Não podemos, obviamente, esquecer que é preciso transformar, né, essa lógica de mudança alimentar, energética, produtiva, etc., em política pública. Né? A gente também não pode ter simplesmente ilusão de que dá para cada um faz sua parte e aí fazer a sua parte não pode envolver votar em quem dá subsídio para a termoelétrica, né? Então, mas eu diria que as coisas estão concatenadas, né? As coisas estão concatenadas. A gente disputa o grande, mas a gente faz aqui também o nosso basiquinho. E aí vai concatenando as duas coisas, até porque o exemplo também influencia, né? O exemplo influencia. A gente pode mostrar, né, pela força do exemplo, que muita coisa pode melhorar, né? Acho que é isso, né, gente? É isso. Muito obrigado, professor, por responder nossas perguntas. Então, só para encerrar, muito obrigada ao professor Alexandre pela palestra. Eu vi até um comentário, acho que foi da Isadora, no bate-papo, que ela disse que estava meio zonza aqui na palestra. E eu me sinto muito contemplada, porque realmente, assim, é muito conteúdo e não no sentido de deixar a gente desesperado, né? Também tem se a gente fica um pouco desesperado, mas o senhor... não, vou chamar assim. O senhor também mobiliza muita gente, né? No sentido de que a gente mude nossos hábitos alimentares, se organize coletivamente e repense também sobre os nossos hábitos. Então, agradeço muito, professor Alexandre. Me permite só uma última coisa? Eu vou colocar aqui para a galera toda que ainda está no chat o link para o meu canal e o link para o meu blog, pode ser? Claro, eu até divulgar agora que a gente fez uma plataforma, o Padlet, né, que tem vários materiais que estão reunidos. E aí, na primeira coluna, que é o de mudanças climáticas, a gente indicou o canal do senhor. Então, para quem quiser acessar o canal, é só ver lá o Padlet. Então, lá na primeira coluna tem o canal. E o nome do blog, né, é o mesmo nome do canal. Então, a gente vai adicionar também o blog, né? Já tem um canal, então a gente vai adicionar o blog para facilitar também. Eu estou rindo aqui pelo senhor. Eu também estou rindo porque eu falei sem perceber e eu fiquei vale que estranho. Mas é isso. Muito obrigada, professor Alexandre. Foi muito incrível mesmo. Tem vários comentários assim, elogiando, das pessoas elogiando a palestra. E é isso. Para mim, o Alexandre é o maior cientista climático do Brasil. É sempre uma honra escutar o que você tem a dizer. E é isso, gente. Para encerrar, eu agradeço a participação de todo mundo que ficou até aqui. Obrigada por todos os comentários que vocês fizeram, por todas as perguntas, por todas as interações, por terem passado a tarde inteira, né, de 2 horas até agora, escutando sobre mudanças climáticas e se informando sobre isso. E a gente fica muito feliz em ter vocês participando com a gente, porque o objetivo é realmente esse, né? A gente continuar, mesmo em meio à pandemia, discutindo sobre esse tema, não deixar que as mudanças climáticas fiquem em segundo plano e fomentar esse debate, levar para diferentes espaços. Então é isso, muito obrigada mesmo. Amanhã a gente retorna às 2 horas. Eu peço, por favor, que vocês releem
as orientações que foram enviadas por e-mail, desculpa, por e-mail com relação ao chat, à frequência. Eu ainda teve muita dúvida com relação à frequência. Amanhã a gente tenta explicar de novo, mas, por favor, sejam pontuais. Os espaços começam às 2 horas, o curso começa às 2 horas, né? Então, por favor, sejam pontuais, fiquem atentos ao chat, se puderem, né, também cumpram com as recomendações que a gente pede, né, com relação ao chat, à câmera, ao microfone, que tudo isso é para que a gente possa aproveitar ao máximo o espaço, né? E todo mundo possa também fazer suas perguntas e participar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Professor Alexandre, se o senhor quiser falar mais alguma coisa para encerrar. Não, só mesmo eu fiz a divulgação, o convite para todo mundo visitar, e o último convite, que é ao engajamento. Né? A Sara está aí com essa blusa linda, né? Dos Jovens pelo Clima, então não deixem de se engajar, né? Procurem os coletivos, né? A gente tem aí o Fridays for Future, o Greenpeace, o Ceará no Clima, o Verde Luz organizando, né? Tem muita gente jovem querendo se engajar e tem muito coletivo com jovem precisando desse engajamento. Então, exatamente. Vamos lá, vamos juntar as forças. Grande abraço. Tchau, gente. Até mais. Qualquer dúvida, é só enviar um e-mail para a gente está sempre disponível para responder. E é isso, vamos encerrar aqui a sala. Obrigada.